O Senhor me revelou num cenário uma pessoa completamente aflita, angustiado, e eu via ele se dirigindo ao banheiro, e ali, antes de iniciar o banho, ele caía em prantos, ele chorava copiosamente, ele chorava porque está triste e completamente arrependido de ter feito o que fez com você. Eu via um arrependimento genuíno por ele ter te humilhado diante daquelas pessoas e dentro da sua própria casa. Eu via nele um sentimento de tristeza intensa, porque ele não quer mais ser esse homem mau que tem sido. Ele luta contra os impulsos dele, ele tenta domar os seus desejos e ele vê que ele não pode mais seguir da forma como tem seguido, senão vai te perder de vez. Eu vejo alguma coisa diferente acontecendo porque o Espírito toca nele e toca de uma forma intensa para fazer ele refletir. E nesse cenário, em um banheiro, além dele chorar, eu vi ele se ajoelhando para poder conversar com Deus, porque ele não aguenta mais ser essa pessoa que tem sido. Depois dessa oração, algo muda no coração dele e ele, de uma forma tão veloz, corre atrás de você, tentando de todas as formas um primeiro contato. Tentando via WhatsApp, telefone, tentando chegar até onde ele sabe que você está, porque ele quer pelo menos o seu perdão. Ele teme até por você não dar uma nova oportunidade para ele. Eu vejo um arrependimento genuíno por causa de alguém que você tenha apresentado nessa campanha. E eu te digo, prepara, porque quem machucou você vai vir comendo na palma da sua mão, porque não consegue viver mais feliz sem ter você do lado, sem receber o seu perdão. Em breve, alguém vai te procurar para poder resolver um assunto, uma história pendente. Se você crê e recebe, registre amém. Se inscreva no canal, clica no sino ativando todas as notificações e só se você recebe, filha. Deixa o like nesse vídeo, deixa o joinha, deixa o coração. Escuta o seu pastor, preste atenção. O cenário, ovelha, era um cenário de tristeza, na visão que eu tive. E quando ele entrava nesse banheiro, ele conversava com ele mesmo e dizia para si próprio que ele não queria mais ser esse homem, não queria mais sustentar vícios, não queria mais mergulhar na pornografia, não queria mais trair, queria ser alguém diferente. E ele tem tentado reagir, mas ele precisa da sua ajuda. A questão agora é se você vai permitir recomeçar ou não. E tu não tem que buscar em A ou em B se deve fazer, estar, ser com ele ou não. Você deve buscar em Deus, que fala contigo aqui nessa campanha. Descansa, porque até o final dela o trabalhar vai ser completo. Calaçou que nevala sai. O trabalhar vai ser completo, tanto em você quanto nele. E não se apresse, não seja afoita querendo correr atrás, porque é ele que corre atrás de ti para resolver. E não se assuste se você resolver de uma forma diferente como você pensava. Porque o poder de Deus trabalhando em você aqui, mulher, vai fazer você ser bem diferente do que você tem sido. Você acredita? Você recebe? Agora escuta você que busca por alguém e não vê essa possibilidade chegar de uma forma rápida e perfeita. Um dos propósitos dessa campanha é o encontro perfeito com a pessoa certa. Casais se formam pela permissão e pela vontade divina. Deus não vai interferir na minha nem na sua vontade. Só que a permissão de Deus, às vezes a relação ela é mais sofrida, mais traumática e mais triste. Mas na vontade de Deus não tem sofrimento nem dor.
porque tem alguém escolhido por Deus para uma pessoa específica. Deus, ele une, Deus apresenta, sim, mas ele não obriga. Na vontade de Deus é perfeito, porque um plano perfeito só pode vir dos céus. Não é que a pessoa é perfeita, é que o plano é perfeito. E num plano perfeito, ovelha, não tem sofrimento, nem agressões, nem choros de tristezas. Davi se uniu a Betseba pela permissão, e não foi vontade de Deus. Porque Deus não aprova adultério. Deus não aprova assassinato. Entendeu? Não posso falar, senão derruba a live. Deus não aprova. Davi se uniu a Mical, a sua esposa, filha de Saul, pela vontade. Não houve morte de bebê. Não houve o falecimento do marido. Mas quando ele foi fazer, pelo impulso carnal dele, vendo Betseba se banhando, e ninguém se banha de roupa, ela estava nua, e era bonita. Ele não vigiou, não foi para a guerra, mente vazia, o inimigo apresentou o fundo do poço para ele mergulhar. E aquela queda dele trouxe consequências severas, fazendo brigas terríveis acontecerem dentro de casa. Filho brigando com filha, agredindo irmã, perdeu o filho mais cedo, que poderia ser um rei ou um príncipe, mas quis o lugar do pai, acabou morrendo antes do tempo. Tudo isso porque a permissão de Deus deixou Davi errar. Agora, quando é a vontade de Deus, não tem nada disso de ruim que aconteça. Porque Deus não vai unir duas pessoas para sofrerem. E para isso acontecer, essa união acontecer, você tem que fazer um propósito, você tem que fazer um ato de fé. E essa campanha é para fazer você e esse marido viver feliz, e você buscar o seu Isaac ou o seu Boaz. Ou sua Rebeca ou sua Ruth, filho. Isaac foi vontade de Deus para Rebeca, assim como Rebeca foi vontade de Deus para Isaac. E eu ouso dizer, e creio nisso, que Boaz, como uma forma de recomeçar a ovelha, foi vontade de Deus para Ruth. Ruth já tinha sido casada, mas o marido faleceu. A história não é clara sobre Boaz, se ele já tinha sido casado ou não. Mas ele casou com uma mulher que estava solteira, viúva. Nessas duas histórias eu vejo um encontro perfeito. E eu faço uma analogia porque é uma história de alguém mais maduro, Boaz e Ruth, e de alguém jovem, mas bem graduado, para entrar numa relação madura de sucesso, Isaac e Rebeca. Então não importa se você é um pouco mais velha ou se você é um pouco mais nova. O que importa é que Deus tem uma proposta de um encontro perfeito para você viver o plano perfeito. Mas Ele não vai te obrigar. Porque se você desejar alguém que seja permissão, saiba que você corre o risco de sofrer um pouco mais. E não é que você vai passar a vida toda sofrendo. Não é isso. Mas se é a vontade de Deus, ovelha, é perfeito. Você quer algo perfeito ou imperfeito? É escolha. Porque geralmente o que é perfeito, o que é vontade, às vezes demora um pouco mais. Por quê? Porque demanda um tempo para um processo de preparação. Porque você acaba de sair de uma relação e tem ali vícios, resquícios, entranhados, engendrados dentro de você por causa de uma relação que não deu certo. E para isso sair, para essas coisas tóxicas saírem de você, para você se descontaminar de hábitos antigos, de vícios entre você e ele que não deu certo, demanda tempo e um processo, em uma campanha, algo lindo, para você ficar perfeitamente preparada para alguém. Agora, se você não respeita o tempo, e é forte e profundo que Deus está falando aqui, você vai entrar numa relação, filha, ferida, machucada, achando que o próximo vai fazer o que o ex fez, achando que esse que está chegando ou que vai chegar será o que o outro foi. E não é assim que a banda toca.
Um plano perfeito não é formado por vícios ocultos, nem visíveis. Uma campanha, ovelha, como essa tem o poder de trazer para você alguém que você nem imaginou. Sabe a visão que eu tive de um homem refletindo? Eu vejo também um homem solteiro refletindo. Refletindo para encontrar a pessoa certa. Você acha que Isaac não refletiu pedindo a Deus uma esposa? Seu pai, que era seu pastor também líder, Abraão, sabia muito bem da necessidade do filho. Então, ele orou e chamou alguém de confiança para ser a ponte entre ele e ela, que sequer sabiam quem seria a esposa. Os dois, Eliezer e Abraão, não sabiam. Isaac tampouco. Mas o pai estava cuidando do filho enquanto o filho trabalhava. Isaac foi preparado para ser o marido de sucesso. E ele soube respeitar o tempo da solidão. Rebeca, uma moça virgem, pura, morando na região de Naor, na Mesopotâmia, cerca de 720 quilômetros da terra prometida onde residia Abraão, Isaac, uma moça também preparada pelo tempo. Jovem, que queria um casamento com alguém que não a fizesse sofrer. Agora um anjo com uma missão chamada Eliezer tem o propósito de unir esses dois sem conhecer quem seria ela. Então quando ele chega na Mesopotâmia, ali na região de Naor, ele vai ver um poço, ele vê uma porta de entrada na cidade. E como é um homem inteligente, ele para e pensa, porque toda vez que você parar e pensar antes de agir, tu vai acertar mais do que errar. Parou, pensou, viu o poço e disse, aqui tem água, é fundo, não tenho força para descer lá e pegar porque viajei mais de 700 quilômetros. Mas alguém vai vir aqui me dar água. Ou seja, se alguém vir aqui, uma mulher também chegará aqui, porque um poço mais perto da porta de entrada era esse. Então a inteligência fez ele parar e refletir. E ele orou assim, e a oração dele, ovelha, é algo que você deve fazer todos os dias, principalmente quando começar a semana. Na oração dele, ele foi bem objetivo e bem sincero. Não foi rebuscado em palavras porque o coração dele falou naquele momento. Você não precisa falar bonito com Deus. Deus não se encanta com isso. O que encanta a Deus é a genuinidade do teu coração. Seja genuína como você é, sincera, como sempre foi. Nessa oração, ele vai dizer assim, Senhor, faz com que tudo dê certo. Pastor, ele falou só isso? Sim. Faz com que tudo dê certo e ser bondoso. Comigo? Não. Com Abraão, o meu patrão. Foi uma oração muito simples. Só que antes de orar, ele olha para o poço, pega os camelos e bota os camelos de joelhos. De joelho no chão. E se o camelo está de joelho, o homem também deve estar. Porque ele vai orar. Então todos que estavam com ele estão ajoelhados num só propósito. Pastor, não consigo ajoelhar por causa da minha idade. Você não entendeu a mensagem. O ajoelhar significa um compromisso. Porque foi um tempo ajoelhado até ter um encontro perfeito com a pessoa certa. E essa campanha tem 7 dias. Que é como se representasse também o tempo do joelho, o tempo do compromisso. Não é para você ficar ajoelhada aí não, filha. É para você ficar nesse processo. Onde Deus fala, trata, cura, liberta, transforma e apresenta a pessoa certa. Ele canto calaçai, laço de canevas. E agora Eliezer está dizendo, Senhor, faz com que dê certo. Toda vez que você começar a semana, minha filha, tu vai dizer assim, Senhor, faça dar certo mais uma semana e seja bondoso comigo e com a sua família, no nome de Jesus. Uma oração muito simples. Eu estou lhe ensinando uma oração para a sua semana dar certo. Grave esse vídeo pro resto da tua vida. Esse vídeo tem que ficar salvo nos seus contatos, nos seus favoritos. Porque sempre que você vê a semana desandando, tu vai assistir esse vídeo. E eu vou te dar um mistério aqui.
Tem gente que não consegue ver a semana dar certo, o mês dar certo e o ano dar certo. Então assista esse vídeo sempre antes de começar a semana. É um mistério, velho. É um mistério. Poucos vão fazer, vão esquecer, não vão salvar. Você, que é inteligente, que já conhece como Deus usa o pastor, salva. Faça isso. Eu tenho certeza absoluta que toda a sua semana vai começar de uma forma diferente. O servo de Abraão só disse assim: faz com que tudo dê certo e seja bondoso. Com ele? Não. Com o patrão dele. E ele, após essa oração, ele vai dizer: eu estou aqui perto do poço aonde as moças da cidade vêm para tirar água. Uma cidade consideravelmente grande, onde diversas moças iriam ali buscar água. Ele queria que a certa viesse até ele, respondendo uma pergunta, fazendo algo que ele estipulou. É um milagre. Porque não é alguém conhecido. Não é uma pessoa famosa. É um estrangeiro numa terra estranha para ele. Então ele vai dizer assim: vou dizer a uma delas. Olha como ele falou com o Senhor. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Ovelha, isso não era natural. Isso não era normal. Um homem pedir a uma dama água era para ser ao contrário. Então ali parece que os papéis estão invertidos para que algo seja revertido em bênção. Olha como Deus trabalha. É muito forte e profundo, mulher. Deixa o like aqui, meu filho e minha filha. Ei, no nome de Jesus. E nessa, aleluias, forma de orar, ele é ousado. Ó, se ela disser assim, depois do que eu falar: beba e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa moça que o Senhor escolheste para o teu servo Isaque. Agora, a promessa iria correr atrás de Isaque, porque um dia Isaque foi o sacrifício vivo. Quem sacrifica algo, ovelha, não é alguém. Quem sacrifica algo sempre vai receber de volta. Muito melhor do que sacrificou a Deus. É forte demais, Jesus. Ei! E ele fez uma oração, e sabe o que é o mais intrigante? A Bíblia diz que ele não tinha acabado de orar. Algo incrível acontece. Só que essa oração não é uma oração normal. É uma oração onde uma moça deveria procurar um homem mais velho. E que esse homem não seria marido dela, seria só alguém que fazeria a ponte entre ela e o amado Isaque. É o encontro perfeito por alguém maduro, experiente, temente a Deus e de oração. Um homem de oração apresentou a esposa para uma pessoa que estava esperando em Deus. É assim que vai acontecer na sua vida. Alguém vai te apresentar uma pessoa. Uma pessoa que vai sentir um profundo amor por você. Que vai sentir uma profunda atração, um desejo incrível de estar contigo. Porque é plano perfeito. Você está na campanha? Sim ou não? Então entra agora. Escuta o conselho do seu pastor. Cheguei agora na live, pastor. Cai de paraquedas. Não, você não caiu de paraquedas. Deus apresentou essa live para você. Ele te trouxe aqui, ele marcou esse encontro para abençoar a sua vida e a sua família. Ele segue dizendo que a moça escolhida para o servo Isaque dê água de beber para mim e para os meus camelos. Por que os camelos, ovelha? Porque os camelos tinham sede por causa da viagem longa. Mas se alguém quer alguma coisa, deve se ajoelhar e pedir a Deus em oração. E os camelos estavam como? Ajoelhados. Ah, pastor, o camelo ele ajoelha. Filha, tem momentos que você tem que acreditar nessa sua fé. E a fé para quem é do mundo é loucura. Ele nem havia acabado de orar. Rebeca chega. Dentre centenas, milhares de mulheres que existiam naquela região, vem uma
Quando ele acaba de orar, coincidência, pastor? Não, isso não é coincidência. Isso é encontro marcado. Deus marcou esse encontro com você e com o seu pastor para liberar essa profecia para abençoar a sua vida amorosa, financeira, saúde e vida espiritual. Ele não tinha acabado de orar. Rebeca chega, vem carregando o seu pote no ombro. Uma irmã que trabalha, esforçada, que não tem tempo ruim para ela. Entendeu? Quem é de Deus para sua vida? Esforçado, que trabalha, que não tem tempo ruim para ele. Pegou? Agora você vai se unir a preguiçoso, a encostado, acomodado, a malandrinho. Vai sofrer. Quer arriscar, né? Por sua conta e risco. Eu sei que você não quer arriscar, mas você tem que vencer esse impulso. Você tem que vencer esses desejos. Você tem que botar um freio. Você tem que pôr o pé no freio. Hã? E a Bíblia diz que ela carregava o pote no seu ombro. E está escrito no versículo 15. Ela era filha de Betuel, que era filho de Mical e de Naor, o irmão de Abraão. Coincidência? Não. Encontro marcado. E foi o encontro perfeito. É o tema da campanha, ovelha. Está chegando a hora do encontro perfeito. Seja você casada, porque esse marido vai ter um encontro perfeito com você. Seja você solteira, viúva, divorciada, você vai ter um encontro perfeito com o seu Isaac, com o seu Boaz. Quem você quer, Isaac ou Boaz? Já expliquei a diferença. E a Bíblia diz, ovelha, Rebeca era uma linda moça. Está no texto, no versículo 26, ovelha, de Gênesis capítulo 24. Linda moça, ainda virgem, nenhum homem havia tocado nela. Há quanto tempo essa jovem estava esperando? Há muitos anos. A Bíblia está dizendo que ela era virgem, pura. A Bíblia diz que nenhum homem havia tocado nela, porque ela não se entregava para qualquer um. Então ela não tinha feridas, não vinha com ranços. Mas pastor, eu falhei, errei, acabei. Não se preocupe, a campanha está sarando você pela fé no nome de Jesus de Nazaré. O que eu aprendo aqui também, sabe o que é? É que com quanto menos gente você se relacionar errado, menos você sofre. Pegou? É difícil, meu pastor. Ô, minha filha, eu sei. Mas a vida não é fácil, não. Rebeca não conseguiu. E Ruth, minha filha, depois que perdeu o marido, ficou tanto tempo sem dar uma bitoquinha, sem dar um abraço, sem receber um cafuné no rosto, no cangote. Hã? É cangote que fala aqui? É ou não é? Hã? Pois é. Mas também quando teve o encontro, teve com o seu Boaz. E detalhe, Boaz conhece Ruth aonde? Na labuta, no trabalho. Ela estava trabalhando. Rebeca também estava trabalhando. Com o vaso de encher água aqui, ó. No pescoço. Ela estava carregando, ovelha, o pote no ombro. As duas estão trabalhando, Ruth e Rebeca, para poder se casar. Aí tem gente que espera alguém para sustentar. Ei, calma. Cadê sua independência? Se no tempo antigo ela já buscava a dela de uma forma sábia, por que hoje não dá? Não pode, não consegue. Isso é história, irmã. Se você não tiver algo, se você não produzir algo, você vai depender de alguém. E depender das pessoas não é bom. Ter independência financeira é melhor. Pastor, minha idade não permite. Enquanto você arrumar uma muleta, você não caminha ereta, você não caminha posturada. Você vai apoiar em alguém.
E esse alguém, uma hora, ovelha, se cansa, joga na cara. A vida é cruel. As pessoas não são tão boas assim como você. Você tem que entender que a melhor coisa a se fazer é seguir sua vida com a sua independência. E mesmo quando você se unir à pessoa certa, que mal há em ter a sua independência? Faça alguma coisa, ocupa a sua mente. Eu estou dizendo isso para quem não anda fazendo. Não é para você que faz. Você está pegando? A Bíblia está dizendo, ovelha, que ela desceu até o poço e encheu seu pote e subiu. Quando a Bíblia fala que Rebeca desceu até o poço, ela atingiu o fundo do poço. Então a Bíblia está dizendo que Rebeca estava no fundo do poço. Para quê? Para conseguir água. Então ela vivia tempos difíceis? Ou você acha que ela viveu 1000 maravilhas? Ela foi no fundo do poço, ovelha. E ela foi pegar algo fundamental para a sobrevivência. Rebeca foi ao fundo do poço, ela chegou ao fundo do poço. Eu estou dizendo de uma moça virgem, de uma moça pura, de uma moça que não deixou homem tocar nela. Homem nenhum tocar nela. Foi no fundo do poço. E isso era constante. Faltava água, tinha que ir no poço. E ia para o fundo. Sabe você que está no fundo do poço? Chega uma hora que alguém te tira daí, faz um convite e fala, vamos começar? Ou recomeçar? É assim que a banda toca. É assim que a vida do crente é. Fundo do poço é um momento, é uma fase, é temporal. Não é definitivo. É um tempo que é necessário para desenvolvimento da pessoa que lá está. Agora o milagre vai acontecer. Ela não conhece ele, não sabia da oração que ele tinha feito, sequer imaginava a razão pela qual Eliezer estava ali, e ela vai simplesmente fazer algo que ele pediu em oração. Quem pediu água para os camelos e para ele não foi Isaac, nem Abraão. Eles estão a 720 quilômetros de distância. Não sabe de nada disso até então. Quem determinou isso foi um servo de oração, obediente ao seu patrão, obediente ao seu líder, Abraão. E a Bíblia diz, ovelha, então o empregado foi correndo se encontrar com ela. Um homem correu atrás de uma mulher. Você viu aqui a foto da capa do canal? O homem correndo atrás dela. Não é possível, eu acho que você não entendeu. Um homem vai correr atrás de você com uma proposta de amor, com uma proposta financeira, com algo bom que vai abençoar a sua vida e seu coração. Agora, se você corre atrás, como que ele vai correr atrás? Deixe que ele corra atrás. Eliezer, ovelha, corre atrás de Rebeca. É um homem já maduro, inteligente, ungido, temente a Deus, correndo atrás de uma mulher santa, que não tinha erro algum, mas que estava no fundo do poço. Peca! E fundo do poço não mata ninguém. Ele corre atrás e ele se encontra com ela. Alguém está indo na sua direção, filha, nesse fundo do poço que você se encontra, correndo atrás de você para se encontrar contigo, para viver algo perfeito. Vai ser perfeito sim, em nome do Senhor Jesus. Você acredita? Então declara, meu casamento será perfeito, meu namoro será perfeito. Declara, meu noivado será perfeito, minha vida amorosa será perfeita. Pode declarar se a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Agora, se a permissão de Deus não é perfeita às vezes. Não é tão agradável assim. Não é tão bom assim. Paixão é diferente de amor. Paixão, ovelha,
é muito diferente de alguém que te ama. A pessoa que te ama dificilmente vai te fazer sofrer. Agora, somente apaixonado, com certeza uma hora fere você. Mas se tem amor, ovelha, suporta tudo. E você tem que saber diferenciar amor de paixão. Ele correu atrás dela e disse, por favor, deixe que eu beba um pouco, aleluias, da água do seu pote. O moço quer a água do pote dela. Comum isso, pastor? Não, incomum. Normal isso, pastor? Atípico, não era normal. Algo fora do comum aconteceu. É o que vai acontecer na sua vida. Será fora do comum. Aleluias! Ei! Pega, ovelha, pega. Respira fundo. Pelo nariz, solta pela boca, bem devagar. Faça isso 3 vezes, devagar. Mais uma, vai. Me dê um pouco de água. Se ele pediu água, é porque ele tinha sede. Jesus falou que dentro dele correriam rios de águas viva. Se a água viva é porque vem da fonte da vida. A água sacia a sede dele e responde uma oração sincera, feita do fundo do coração. Porque agora ele vai ficar na expectativa. Se ela oferece também para os meus camelos, é a pessoa certa. Ovelha, a Bíblia vai dizer exatamente assim: o Senhor pode beber. Respondeu Rebeca. E rapidamente abaixou o pote e segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: vou tirar água também para os seus camelos e lhes darei de beber o quanto quiserem. Olha que manto forte! Não entendeu não, né? Essa eu vou ter que traduzir. Às vezes minhas ovelhas já entendem, que estão na mesma unção. Estão nessa unção linda. Vou dar para o Senhor e depois para os seus animais. Porque alguém que trata melhor animal do que ser humano precisa se tratar. Temos que amar os animais. Mas não temos que tratar ser humano como animais, nem animais como ser humano. Primeiro, esse moço, Eliezer, beba à vontade. Depois que o senhor bebeu, depois que ele bebeu, ela diz para ele assim: olha, vou tirar água também para seus camelos e lhes darei de beber. Se ela diz vou tirar, poderia entender-se que ela volta ao poço para pegar mais água, porque a sede daquele homem era grande. E Rebeca é a mulher que sacia a sede de qualquer homem. Mas pastor, o homem dela não era esse? Sim, mas aqui ela estava mostrando que era digna de confiança, porque a água não se nega a ninguém. Ou nega? Não. Vou tirar água também para os seus camelos. Então pode ser que ela não tivesse o suficiente no pote. Então ela desceria ao fundo do poço de novo para pegar mais água, para poder agora dar para os camelos. Agora, não era normal uma mulher descer ao fundo do poço tendo um homem lá. Porque o homem deveria descer para poupar a mulher desse trabalho. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Rebeca é a mulher que para ela não tem tempo ruim. Filha, tu é diferente, filha. Não tem tempo ruim para você. Se tiver que entrar em algo, tu entra, tu mergulha, tu vai de cabeça. Se tiver que entrar na campanha, tu entra, faz. Se tiver que fazer voto aqui, voto lá, voto dobrado, triplicado, você faz. Se tiver que ajudar, se tiver que ir lá, você faz. Não tem tempo ruim para você. Porque você tem um espírito diferente de pessoas encostadas. Você tem uma unção similar ou maior do que Rebeca.
Porque se não tem tempo ruim para você ter que descer no fundo do poço para saciar a sede de um homem, para buscar algo para alguém, por alguém, é porque você é ousada. E um detalhe que faz toda a diferença para mim. Olha essa revelação, talvez você nunca tenha ouvido dessa forma. Vou tirar água, ou seja, não é o suficiente, não tem problema. Vou pro fundo do... Meu Deus, isso é foda demais. Eu vou pro fundo do poço de novo só para te dar água. Só para você ter o que beber. Ele tinha fome e sede de justiça. Ele queria alguém muito bom para Isaac. E ele está espantado com tudo isso. Ela vai pegar água, dá para os camelos dele. E o detalhe maior nisso tudo, sabe o que é? Fala, pastor, fala. Vou falar agora. Vou dar quantas vezes necessárias for. Quantas vezes eles quiserem. Significa que ela é uma mulher muito esforçada. Você pensa que Rebeca é uma pessoa encostada? Não, ela é esforçada. Rebeca não é uma mulher encostada, é uma mulher esforçada. E nesse curto período de tempo, ele tem um sinal cumprido e tem a certeza que ela é mulher de Deus para um Isaac que estava esperando. Eu tenho certeza que você é mulher de Deus. E eu tenho certeza que essa profecia vai acontecer. Qual? Essa. Um anjo, como foi com Eliezer, Abraão, Isaac e Rebeca, um anjo vai aparecer para apresentar você a pessoa certa. Você crê? Você crê? Teu Isaac está te esperando, filha. Teu Boaz está te esperando, filha. Esse teu marido aí vai virar Boaz. Esse homem aí vai virar Isaac. Bota ele na campanha, faz um voto por ele também. Seja ousada, determinada, tenha fé. Deus sabe muito bem o que você quer. Mas para o seu bem, ovelha, às vezes ele te dá algo melhor. E tem algo que só pode chegar quando outro algo sai de vez da sua vida. E eu preciso falar assim para você. Porque muitas dúvidas permeiam a sua mente. E aqui o Senhor esclarece dúvidas, tá? Para você, para mim, para aqueles que abrem o coração. Rapidamente ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Eu não falei que Rebeca foi ao fundo do poço de novo? Só para dar água para animais beber. Ela se doou, se prejudicou para poder abençoar animais. E parece que tem gente que parece que é irracional, né, ovelha? Que age por impulso. Porque se o homem vê a vontade e não domina ela, age por impulso, ele está sendo irracional. Não é que ele é, mas ele está agindo como se fosse um irracional. E quem não segura o impulso, não se domina, está semelhante a um bicho, a um animal. É forte demais. Quem é de Deus controla seus impulsos, seus desejos, suas vontades. E eu não estou falando de um ser perfeito. Eu estou falando de alguém imperfeito, que luta pela perfeição. Domina seus desejos. Começa a diferente dessa vez. Passa a agir diferente, mesmo já estando com alguém em uma relação. Pode ser feito diferente, sim. Rapidamente ela despejou água no bebedouro e correu várias vezes ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor havia ou não abençoado a sua viagem. Aqui, ovelha, eu vou deixar para a próxima live esse comentário.
porque aqui tem uma revelação profunda demais. Eu encerro essa live dizendo para você, se for necessário ir ao fundo do poço por alguém que você ama, busca, mas determine um tempo, porque senão vai te consumir. E tem gente que só vai mudar quando vê que está perdendo, ou quase perdendo, ou quando perde. Você não pode parar sua vida por causa de pessoa alguma. Você não pode abandonar sonhos nem projetos por causa de pessoas que não te merecem. Você tem que reagir reunindo toda a sua força e toda a sua energia, aplicando de forma adequada, correta, no tempo certo, no propósito que Deus preparou para você. Investir tempo e energia em pessoa que não te merece te cansa, te fadiga, te desmotiva. Prepara para você encontrar o seu Boaz e o seu Isaac. Basta você querer. Você quer? Esse homem vai ser seu Boaz. Esse homem será seu Isaac. Em nome de Jesus, ora com o seu pastor. São 7 dias apenas essa campanha, ovelha. E nós já estamos chegando no final. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa unção, pelas revelações, visões e profecias. Obrigado, Pai, por falar conosco de forma clara, precisa, concisa e poderosa. No nome de Jesus, em Tuas mãos, eu entrego esse irmão e essa amada irmã. E te peço, Santo Espírito de Deus, abençoe essa mente, abençoe esse coração, abençoe esse corpo e abençoe essa união. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Leva ela e leva ele para o lugar certo de um encontro perfeito. Levanta um anjo como foi Eliezer, para que possa aconselhar esse casal, para que possa unir esses que estão longe e distantes. No nome do Senhor Jesus, que essa oração faça dar certo, que essa oração faça acontecer algo que não acontecia antes. Que do teu coração saiam os medos, os traumas, os bloqueios, que saia o que ficou entranhado, enraizado de ruim, que saia, que suma em nome de Jesus, sai, para nunca mais voltar. E que agora em você venha uma unção, tranquilizando o seu coração. Que a partir de agora, sua vida amorosa seja destravada, esse casamento venha a dar certo, que essa relação venha a ser de sucesso, pois o encontro perfeito está chegando. Você viverá o plano perfeito de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus. E ousem dizer que nessa semana vai ter testemunhos na vida amorosa chegando. Tu vai contar para o teu pastor. Abençoado seja você que está orando comigo, você que está nesse azeite, você que se representa, você que é representado aqui por uma ovelha, abençoado também seja. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Escreva amém e escreva graças a Deus. Rebeca fez uma oferta para Eliezer e para os seus camelos, porque a água no poço, ovelha, era dinheiro. Rebeca abençoou uma pessoa que ela nem conhecia, mas que seria a pessoa que iria apresentar ela ao marido perfeito, porque era a vontade de Deus. O voto que você faz aqui, ovelha, ele é registrado no céu. O voto sugerido aqui, de R$50 apenas, ele é visto nos céus. E tem coisas que a nossa mão não vai fazer, nossos pés não poderão nos levar a bênçãos que desejamos conquistar. Tem coisa que é fé. É oração, é jejum, é joelho no chão,
É uma oferta, é um voto de sacrifício. Ofertar a ovelha, além de ser um ato de fé, é um ato de generosidade, extrema bondade, que traz alegria a um coração entristecido. Essa mulher não conhecia muito bem esse homem, mas abençoou a vida dele. Plantou uma semente no coração dele. E foi a resposta da oração de Eliezer, de Isaac e de Abraão. Se ela não quisesse gastar dinheiro dando água, ela perderia um marido como Isaac. Olha o que um voto, o que uma oferta, o que um ato de generosidade pode fazer. Está pensando que não tem diferença em fazer um voto, uma semente, plantar uma semente? Você está muito equivocada. Rebeca deu toda a água que ela tinha. Isso custava dinheiro. Demandava tempo. Ela teve que voltar ao fundo do poço várias vezes. Ela ofertou na vida daquele homem. E aquele homem apresentou para ela o Isaac. Queria mudar totalmente a vida dela. Queria tratá-la como princesa. Queria amá-la, queria ser fiel a ela, queria respeitá-la. Queria ter lindos filhos com ela. Faz essa semente trazer para você o seu Isaac, o seu Boaz. Como, pastor? Plantando. Porque semente na mão não cresce. Semente lançada na terra. Aleluia. Que a palavra é pregada, terra fértil. Essa sim cresce. Pastor, eu vou plantar essa semente porque eu creio nessa palavra. Porque eu creio na Bíblia Sagrada. Porque eu sei que o Senhor é profeta e Deus usa a sua vida. Porque eu quero, pela fé, mudar para melhor. Mas eu vou sugerir algo para você. Faz por você um voto. E faz por uma pessoa que você quer. Que chegue na sua vida. Seja Isaac, seja Boaz. Pode ser o teu marido que dorme do teu lado, minha filha. Mas não te trata como esposa. Ou pode ser para você que não tem ninguém em mente. Ou até tem. Pode ser para você também. Porque quando você planta por ele, Rebeca não plantou só por Eliezer. Plantou por todos os camelos dele. O custo foi alto, mas a recompensa infinitamente maior. Foi infinitamente maior. E a recomendação é apenas um voto por você e pelo seu marido. Ou pelo seu futuro marido. No nome de Jesus, vai ser abençoada você e toda a sua família. O que você vai ouvir na próxima live dessa história e que vai acontecer na sua vida e na minha, eu tenho certeza que você nunca ouviu. Porque eu creio no poder de Deus que vai falar conosco mais uma vez. Em nome de Jesus. Pastor, qual é o Pix da Luz para as Nações? Aqui embaixo no YouTube e no Face aqui em cima. Você vai ver aqui o Pix CNPJ e o Pix celular. Os dois são da Luz para as Nações do Brasil. Depois que você enviar o voto comprovante, você escreve seu nome completo. E o nome completo, se você fizer pelo seu amado, você escreve dele ou o meu futuro amado, ou o meu Isaac, ou o meu Boaz. Amém? Ela saiu do fundo do poço para ir para a terra prometida, casar com o seu Isaac. Esse voto, em nome de Jesus, eu profetizo, pela fé tem o poder de tirar você desse fundo de poço e encontrar o seu Isaac na terra prometida e ser feliz, ter filhos, família abençoada, em nome do Senhor Jesus. Pastor, não tenho Pix. Quais são os bancos? Caixa Econômica Federal, está tudo aqui embaixo. Ou na lotérica, Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco. Amém? Pix, CNPJ ou celular, Caixa Econômica Federal ou lotérica, Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco. Amém? Glória a Deus. Deus falou profundamente conosco, ovelha. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Pastor, não consigo fazer hoje. Mas amanhã, no final do mês, no início do mês, não tem problema. Envia o nome e fala
o dia que você vai fazer, ou envia os nomes, escreve do lado o dia que você vai fazer o voto. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Seu pastor te ama. Você vai ter surpresas boas nessa semana. Notícias que vão alegrar o seu coração. Coisas tremendas que vão começar a acontecer e vão continuar acontecendo. Prepara, minha filha, que essa semana tem algo muito bom chegando e acontecendo, meu filho, em nome de Jesus. Se não deixou o like, deixa o like no vídeo. O seu joinha é muito importante. Se não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no sino e ative todas as notificações. E copie o link desse vídeo e compartilhe nos stories do seu WhatsApp. Faz isso, nos stories do seu Face e do seu Insta. Desculpa. E quem está assistindo pelo Face, compartilha com 15 grupos essa live, em nome do Senhor Jesus. Beba da água consagrada. E quando eu encerrar a live, você vai levantar a mão para o céu, vai falar obrigado, Senhor. Aí depois você vai voltar aqui nos comentários e vai escrever: Deus falou profundamente comigo por essa live. Só isso. Eu vou para o WhatsApp agora pegar os votos. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.